Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Tiago. Vamos continuar o nosso estudo da carta de Tiago, hoje no capítulo 2, versículos 14 até o versículo 26. Diz a palavra do Senhor: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que dizem: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela lei. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, nós temos aqui, nesse texto especificamente do livro de Tiago, um grande imbróglio a ser resolvido. Nós falamos já lá no estudo de Efésios que a nossa salvação ela vem mediante a fé, ela é pela graça mediante a nossa fé. E aí vem Tiago e diz que a nossa justificação, que é o processo que Cristo passou ali na cruz de ser morto, crucificado pelos nossos pecados, em substituição a nós, que era para nós estarmos ali. E aqui Tiago vem dizer que foi pelas obras que aqueles antigos foram justificados e que não há justificação sem obras. E agora, como nós vamos resolver esse pequeno imbróglio aqui, né? Nós temos então duas coisas aqui, fé e obras. Nós sabemos muito bem que a salvação ela é pela graça mediante a fé. Isso porque Romanos também diz que quando nós professamos com os nossos lábios aquilo que nós cremos no coração, isso então vai fazer com que a gente seja salvo, com que a gente experimente a salvação. Então é importante termos aqui dois aspectos, tá certo? Para que entendamos como que nós conseguimos então conciliar essas duas questões da fé e da obra, ok? Então vamos lá. Nós precisamos crer com o coração e professar com os nossos lábios. O ato de professar com os nossos lábios é uma ação, indica uma ação. Então, essa ação é uma profissão de fé, ou seja, é aquilo que está dentro de nós, é um sinal externo daquilo que está dentro de nós, daquilo que nós já experimentamos dentro dos nossos corações. Então, por isso, nós podemos entender que não há divergência entre os textos. O texto de Efésios, o texto de Romanos, o texto de Tiago são complementares. E aqui, Tiago em nenhum momento diz que a fé deve ser jogada fora. Em nenhum momento, Tiago joga fora tudo que é considerado fé, doutrinas, aquilo que é ensino de Jesus Cristo, aquilo que é ensino dos apóstolos, para que as obras fossem então enfatizadas. Em nenhum momento ele faz isso. Ao contrário, na escrita da sua carta, ele faz questão de colocar que as duas atuam juntas. Então é necessário que nós tenhamos fé. E o crente que possui fé, ele vai manifestar as suas obras
por meio, então, da prática da sua fé. E a sua fé será demonstrada para as pessoas. As obras são o cartão de visita do crente. Por onde o crente passa, ele deve manifestar a sua fé por meio das suas obras. A fé, aqui no texto de Tiago, se refere a apenas um conjunto de doutrinas. E muitas pessoas, hoje em dia, entendem que a sua fé consiste apenas num conjunto de doutrinas, naquilo que crê somente na mente. Então, aqui Tiago está falando, nós precisamos crer com a mente, precisamos ter uma fé enraizada nos princípios da palavra de Deus, mas nós precisamos colocar essa fé em prática. Nós precisamos conciliar aqui a fé e as obras, porque só a fé sem as obras está morta. Agora, as obras, elas revelam aquilo que está no coração de uma pessoa. E se uma pessoa tem o coração cheio de maldade, as suas obras revelarão a maldade que está dentro dela. Se uma pessoa tem muita maldade dentro de si, as obras que ela fará serão obras más, naturalmente. E, portanto, nós não precisamos julgar a pessoa pela fé, mas nós podemos julgar a pessoa, julgar entre aspas, né? Não somos nós que julgamos, mas o próprio Deus, mas nós podemos então ter alguns parâmetros aqui para fazer uma análise a partir das obras da pessoa. Afinal, as obras revelam a fé que a pessoa tem dentro de si. Então as obras são o cartão de visita de todo o crente. E Tiago usa um exemplo do Antigo Testamento, usa o exemplo de Abraão. Abraão creu no Senhor Deus e isso lhe foi creditado por justiça. E nós temos aqui uma coisa muito interessante, porque Abraão não apenas creu, mas ele creu e ele levou o Isaque para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Então, ele teve fé, mas ele teve uma fé que o levou, o conduziu a uma prática, ele o conduziu a uma obra e ele quase chegou a sacrificar o seu filho porque ele cria no Senhor Deus, ele acreditava tão fortemente que havia ouvido a voz de Deus que ele parte com a sua fé consistente, subindo ao monte e ele chega a puxar o punhal para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho, por ordem do próprio Deus. Então, nós temos aqui uma fé que estava dentro do seu coração, mas que foi manifestada em gestos, em ações. E nós, cristãos, precisamos entender isso. De que adianta nós termos apenas uma fé inoperante, uma fé apenas como um conjunto de crenças? Nós precisamos praticar essa fé. E o grande desafio de hoje é que nós tenhamos uma oportunidade ou várias oportunidades de praticar a nossa fé. Um outro exemplo aqui dado pelo Tiago é o exemplo de Raabe. Raabe, quando estava ali, o povo de Israel estava se preparando para entrar na terra de Canaã, Raabe acolheu os espias em sua casa. E por esse ato de ter acolhido os espias, e aí quando o povo descobre que os espias estavam por ali, Raabe diz para eles, olha, vão por outro caminho ali que eu vou despistar o pessoal que está perseguindo vocês. Então, quando Raabe faz isso, ela mostra que não apenas ela tinha fé no seu coração, mas ela, por meio das suas ações, por meio das suas obras, ela mostra a sua fé de uma forma muito prática. Então, aqui também Tiago enfatiza a questão daqueles que vão pregar o Evangelho e aí tem uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando de alimento, uma pessoa que está precisando de roupas. E não adianta a gente dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, se a pessoa não tem como se alimentar e não tem roupas para se aquecer. Então nós precisamos mover o nosso coração, mover também as nossas mãos para que não apenas preguemos o Evangelho da paz, o Evangelho que traz a salvação, mas que nós possamos também levar o alimento, que nós possamos levar a roupa que essas pessoas estão precisando ao nosso redor. Grande desafio de hoje, identifique
as necessidades da sua comunidade. Identifique as pessoas ao seu redor que estão passando por algum tipo de necessidade e põe em prática essa fé que está no seu coração. Busque alguma forma, uma maneira de servir essas pessoas e você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Fé e obras atuam juntas e nós precisamos ter essa união bem conciliada em nossas vidas, de forma que a gente consiga praticar a palavra de Deus. Amém? Este é o desafio de hoje. Vamos orar para que tenhamos a oportunidade de colocar em prática esse desafio para as nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por este texto devocional. E eu peço a Deus que nós tenhamos oportunidades de colocar em prática, ó Deus, a nossa fé, que nós possamos praticar por meio das obras, não apenas de obras sociais, não apenas imaginando que seja por causa da salvação, mas que nós consigamos colocar em prática porque nós somos cristãos, porque nós somos salvos e os salvos praticam as boas obras. Em nome de Jesus, que hoje o Senhor dê oportunidades para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que ela entenda a verdade da Tua Palavra e para que ela coloque em prática essa verdade na sua vida. Eu oro agradecido e peço que o Senhor abençoe essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas do seu círculo de relacionamento. Vamos fazer aqui um movimento de pessoas que leem a Palavra de Deus, que estudam a Palavra de Deus fielmente todos os dias. Vamos lá? Um forte abraço, tamo junto, tchau!